Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não se esqueça de se inscrever. Hoje nós vamos falar sobre um tema que cria controvérsias na nossa mente. Bom, se você mora numa grande cidade, numa pequena cidade, se você passa por ela, você já deve ter visto o tema desse nosso vídeo de hoje, que é pichação e grafite. Pichação é crime e grafite é arte? E se essa diferença não fosse tão clara assim, né? Porque são dois tipos de arte que vêm das ruas, mas uma consegue ser comercializada e a outra é criminalizada. Nesse vídeo a gente vai mergulhar nessa zona cinzenta, né, onde a arte de rua nasce, cresce, incomoda e às vezes é capturada pelo sistema e vira dinheiro. Baseado em dois estudos acadêmicos importantes, vamos entender como a pichação e o grafite saíram da periferia e foram para as galerias de arte do mundo inteiro. E o que isso revela sobre individualidade, sobre a exclusão das pessoas do sistema e o suspiro, né, para que as pessoas consigam enxergar que nas periferias existem pessoas e que a pichação e a arte e o grafite, a arte, elas têm relevância no nosso mundo hoje. Né? A pichação é um código urbano, então a pichação ela é vertical, é monocromática, normalmente a pichação é monocromática, ela tem seus próprios símbolos, o seu próprio alfabeto, mas sempre carregando uma intenção, né? Ele não, a pichação, ela não quer ser só bela, ela quer ser vista. Então, em São Paulo, para quem não conhece a cidade, ela surgiu como resposta à exclusão como das pessoas da periferia, como forma de se expressar e de dizer, ó, nós existimos nessa cidade. Ela não pode, não pede licença, né? A pichação, ela não pede licença, ela não pede autorização, ela invade, ela se impõe, ela é justamente isso que incomoda, porque a pichação, sim, a pichação ela deixa a cidade feia, mas pro olho de quem? Ou deixa a cidade bonita? Aos olhos de quem? A pichação ela é muito invasiva, ela é custosa para a cidade. E ao mesmo tempo ela mostra que existem indivíduos que estão clamando por atenção, para que a sociedade os veja. O artigo do Campos e do Léo, que nós estamos discutindo aqui, mostra como a pichação é mais do que um rabisco numa parede. É uma marca da ausência de esperança para o sujeito que está fazendo aquilo da periferia, né? É uma declaração. Ou, quem sabe, um eu existo, eu estou aqui, vocês têm que nos ver. Já o artigo do Evans, né, analisa como esse tipo de intervenção se choca com a ideia da cidade limpa, ordenada, pensada para o consumo. A pichação é a sujeira do sistema, mas também é o sintoma dele. A pichação ela vem como uma rebeldia, uma arte. Seria a última arte rebelde que ainda que existe na nossa sociedade. Eu não estou falando da sociedade brasileira, estou falando da sociedade americana, da sociedade europeia, da sociedade russa. Então a pichação ela não existe só aqui no Brasil e não é uma característica só da periferia brasileira, é uma característica de todas as sociedades desse século. A pichação ela vem sendo usada até mesmo para determinar pontos, regiões de gangues. Então, a pichação ela tá aí, ela existe. Nem toda pichação tem a ver com crime, mas sim toda pichação é intrusiva, é invasiva e ela é uma arte que pede socorro. A pessoa ali, ela não quer que a pichação seja bonita, diferente do grafite. O grafite sim, o grafite tem essa mote, essa pegada de ser bonito.
A pichação não. A pichação ela só quer que ser vista. Então, até mesmo em alturas, em prédios, em lugares proibidos, em lugares inacessíveis, e tem esse desafio da pichação, né? O Evans, um dos autores que estamos falando hoje, fala de um conceito chave, a ambivalência, mas o muro que ontem era vandalizado hoje parte de um circuito artístico. O que mudou? A tinta, o lugar ou quem assinou, né? Então, em São Paulo, em vários lugares, nós temos um circuito para ver os grafites, aquilo vira uma atração turística. Muitas cidades o grafite passou a ser instrumento de turismo, de atração de público, de comércio, transformação de uma região e tudo isso, né, nos muros. Os muros viraram atrativos. A arte que vinha da marginalidade, porque o grafite e a pichação eles vêm do mesmo lugar, a marginalidade. Porém, agora eles viraram atrações turísticas. Por que o grafite é tão valorizado hoje e a pichação não? Mas quem não foi convidado para essa festa, que são os pichadores, continuam sendo criminalizados, excluídos do sistema, continuam à margem do sistema? Essa é a grande pergunta para você. O grafite é arte e a pichação não? Ou os dois são arte ou os dois não são? São perguntas simples de serem feitas, mas muito complexas de serem respondidas. Campos e Lee, o outro artigo que nós analisamos, mostra um paradoxo, né? Os pichadores antes perseguidos agora ganham espaços em galerias e museus. Mas sob quais condições? A arte de rua, por não ter um dono, ela foi apropriada por diversos tipos de empresas que lucram com isso. E muitas das vezes hoje os pichadores das marcas de rua, que fazem camisetas, quadros, tênis, eles nunca foram pichadores, eles pegam simplesmente o estilo de rua, né? Quando a arte de rua entra no sistema, ela precisa se moldar, ser traduzida, ser digerível. Mas o que se perde nesse processo? Evans discute que esse processo de museificação, de transformar as coisas em arte de museu, ela perde a sua característica principal e é atribuída a ela a características para valorizar a arte, porque afinal de contas, essa arte que vai para um museu, ela tem que ser valiosa. Então, a essência do grafite, ela foi se perdendo ao longo do tempo para ser colocada dentro de um museu. Lógico, existem grafites fora que continuam na mesma linha da pichação, criminalizados, mas que traz uma visão de mundo mais real e mais adequada àquela arte. Enquanto as artes de museu, não. Elas são adaptadas a um público que queira consumir aquilo que tem mais dinheiro. E tem muito dinheiro, né? Porque uma pichação vendida num leilão chega a mais de $1 milhão. E muitas vezes ela é só o primeiro passo da higienização urbana, né? Então, essa transformar a arte de rua em glamour, colocar no museu, acaba virando mais um passo para você higienizar a urbano e tirar realmente a periferia que criou isso fora da visão, né? Colocar elas mais, continuar colocando a periferia a escanteio. A pichação vira arte quando serve ao mercado. Então é meio tudo isso, né? A pichação, ela foi introduzida ao mundo culto, ao mundo dos museus, ao mundo dos grandes leilões, porque trouxe dinheiro, né? Se não tivesse envolvido dinheiro, não teria grandes artistas, né? Como o Banks,
o grafite virou commodity, na verdade, hoje, né? Então, como o trigo, soja e outros commodities que temos por aí, o grafite também virou. Então, quantas camisetas você não vê de marcas famosas como Off-White, Supreme, Louis Vuitton, utilizando a estética do grafite, mas não da pichação. A pichação ainda ela é escanteada. Marcas usam a estética da rua para vender a autenticidade dos seus produtos, mas a rua participa disso? Ou simplesmente a estética do grafite é tão disruptiva que compensa você utilizá-la, mas sem envolver quem realmente desenvolve isso, quem realmente clama por atenção, clama por melhoria da sua vida nas periferias. O artista Banks, né, por exemplo, ele explora essa tensão. Quando ele destrói uma obra dele mesmo, né, que estava em leilão, vendida após terminar o leilão por 1.400.000 dólares, ele destrói a arte em pleno leilão. E isso é uma crítica que ele faz, né? Então, uma arte que ele criou foi para um leilão e ele fez a destruição dela. Então você vê que até mesmo os artistas agora eles estão querendo tipo mostrar, ó, isso é arte, isso é legal, mas a periferia que criou elas também tem que ser beneficiada, também tem que ficar de olho. O indivíduo excluído nesse cenário vira matéria-prima, sua dor, sua revolta, traços, tudo vira produto para o consumo de larga escala. Então, o grafite e a pichação, hoje, eles indiscutivelmente nasceram da revolta das periferias das cidades e um grito de socorro, mas hoje eles são mais comercializados, eles são mais vistos, mas eles não são entendidos. Por que aquela arte foi criada? É arte de protesto, mas hoje nas camisetas das grandes marcas continua tendo a mesma história de resistência, protesto e atenção, ou simplesmente virou um desenho bonito com uma característica de arte de rua? Essas são perguntas que fazem com que a gente pense sobre grafite, sobre pichação, e é isso que eu quero deixar para você. Nada é simples, nada é fácil. Nada tem uma resposta certa ou errada quando se trata de entender a sociedade como um todo. Mas para isso a gente tem que pensar. E se você gosta de desenho, se você gosta de grafite, de pichação, esses dois artigos são um bom começo para você entrar no mundo científico. Então, o mundo científico é muito mais do que simplesmente coisas da física, coisas da química, coisas assim da ciência exata. A ciência humana também tem estudos científicos que você pode entrar e pode aprender muito, né? A arte de rua é também uma forma de disputar o espaço simbólico da cidade. Quando alguém pinta um mural numa favela, ela reconstrói a narrativa, ela deixa o ambiente mais bonito. Quando um pichador arrisca sua vida para escrever seu nome num prédio, ele desafia o silêncio, ele desafia a censura em volta da periferia, da minoria. Então são atos de rebeldia que os pichadores desenvolvem. Lógico, existe todo um discurso, toda uma briga econômica de deixar as coisas feias ou as coisas bonitas. Uma pessoa tem um muro e é pichada, ela tem que pintar de novo, então ela gasta. Mas o por trás disso tudo a sociedade está verificando como é que anda a periferia, os governos, tudo. É isso que eu quero que você entenda. A pichação ela não é o problema que tem que ser resolvido. O problema que tem que ser resolvido é como essa periferia está sendo tratada. Como as oportunidades, como a educação lá está sendo tratada. A pichação é um sintoma, não é o problema.
E aí se combate sempre o sintoma, que é a pichação. Mas o problema que vai parar com que a pichação aconteça, ou que a pichação tenha uma ordenança, ou que a pichação diminua, não vai ser tratado nunca. E essa pichação está sempre ali, mostrando pra gente, ó, temos indivíduos que são excluídos ou são deixados de lado na sociedade. E aqui está a nossa marca. Vocês têm que nos ver. E isso é a pichação. No fim das contas, né? Talvez a verdadeira força da arte de rua esteja na sua impermanência. Ela aparece, ela incomoda e aí ela desaparece e depois volta. E esse é o ciclo da pichação. E esse é o ciclo até mesmo do grafite, de pessoas famosas como o Cobra, os Gênios, o Banks mesmo. Ele vai lá, faz um grafite com uma crítica social. Esse grafite, a princípio, incomoda alguns, maravilha outros, mas no final das contas é uma tinta numa parede que desgasta. E aí, com o tempo, ela perde o brilho, com o tempo, ela perde a cor, e com o tempo, ela acaba. E aí, no mesmo lugar, outro grafite aparece, que vai novamente incomodar, vai novamente agradar e vai novamente desaparecer para dar espaço a outro. Então essa é a grande beleza do grafite. Essa é a grande beleza da pichação. Essa é a grande beleza da arte de rua, que vem da periferia, não se esqueçam disso nunca, mas que ela realmente tem esse poder de nos incomodar e nos fazer pensar, e não simplesmente olhar um grafite, olhar uma pichação e automaticamente você já julgar aquilo. Não. Pensa, olha, entenda. Vai te fazer bem pensar. Mesmo que você chegue à conclusão que você não goste, mas pelo menos você chegou a uma conclusão olhando e não simplesmente falando todo grafite não presta, toda pichação não presta. Olha, entenda, veja o que a sociedade, por que a sociedade tem tanto grafite, tanta pichação. E lembrando, isso não é de hoje, isso não é nosso, isso é da sociedade que nós vivemos, no mundo todo. Em sociedades mais ou menos evoluídas, porque toda sociedade tem o seu excluído, tem a sua periferia. Queria agradecer, deixa um link, deixa o like, e os links do artigo estão na descrição. Qualquer dúvida, só me mandar mensagem. É isso aí, obrigado, valeu!